algumas coisas de interpretação, tudo aquilo que vocês aprenderam lá em Programação Orientada a Objetos 1, sim? Não me venha com essa história de sintaxe semântica, tá? Não me... Pode publicar, cara. Eu vou publicar, na verdade, tá? Eu vou publicar. Bom, enfim, lá vocês pelo menos deveriam ter visto em algum momento a, a interpretação de diagramas UML, diagramas de classes, pelo menos que é o que a gente vai precisar agora aqui. Tá? O que eu gostaria de mostrar para vocês, na verdade, vocês podem já ter percebido isso. Primeira coisa, quando a gente trabalha com, que nem o exemplo que a gente acabou de fazer aqui, certo? Quando a gente trabalha com uma camada digamos, apresentação, o exemplo que a gente usou aqui é uma camada de apresentação Windows, o que acontece? Tá? O framework que vocês trabalham, não importa a linguagem, tá? Ele já traz milhares de classes prontas. São classes. Qual é a ideia de framework? Construir código para que vocês consigam, ou um grupo de classes, falando em orientado a objetos, que vocês possam reaproveitar, né, em N projetos, tá? Tá, o framework, tá, ok, mas um conjunto de bibliotecas, vamos lá, vamos aprender, vamos abrir vamos abrir o conceito, tá? Isso, o que acontece? O que acontece nesse caso, por exemplo, do Windows, de uma aplicação Windows Forms? Como eu disse para vocês, ele cria um projeto já com algumas referências que tem a ver com trabalhar com essa apresentação Windows. O que eu gostaria que vocês conseguissem enxergar é que, na verdade, embora em alguns momentos vocês vão lidar visualmente montando janelas, isso não passa de código, certo? Por exemplo, essa janela que a gente tem aqui, esse form 1 que a gente tem aqui, que ele cria pra gente, na verdade é uma instância de uma classe pronta. O que significa isso? Significa que essa classe já foi escrita, ela já está referenciada nesse tipo de projeto. E tudo que eu colocar aqui dentro, botões, caixas de texto, qualquer tipo de controle, também serão instâncias de uma classe pronta. O que eu quero dizer? Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, vou colocar um botão, certo? E uma caixinha de texto, para não dois botões, para ficar clássico aqui. E box e uma text box. Tá, ok. Não. O que ele fez aqui? O que eu acabei de fazer, na verdade? Eu acabei de criar uma instância de uma classe form, que eu dei o nome de form 1, uma instância da classe textbox, tá? Que ele deu um nome padrão aqui, deve estar textbox 1, aqui, e é da classe textbox dentro desse namespace, ok? A mesma coisa aqui para o button, dois buttons, eu tenho o button 1 e o button 2, ele deu um nome padrão, certo? Mas onde é que foi programado isso? Na verdade, esse ambiente de design dele é um atalho para vocês fazerem mais rápido isso. E ele agregou, ele relacionou essas instâncias à instância de form. Posicionou, deu propriedades de posicionamento e tal, etc. Isso é possível ser visto aqui, ó. Se vocês forem, existe aqui ó, um conjunto de arquivos que ele junta, que vocês podem ver isso programado. Isso aqui foi gerado, tá? Olha aqui, ó, essa região aqui, ó, foi gerado pelo design. E se vocês observarem, tá aqui as instâncias. Ó. Ele instanciou o botão 1, tá? Do tipo button, text 1, e ele foi configurando aonde que ele vai, o botão na localização, que eu simplesmente arrastei, mas ele escreveu o código pra gente. O nome na verdade, o nome do botão, que mais?
diferente aqui. Tab Index, na verdade é a ordem que o teclado acompanha ali quando vocês apertam Tab no Windows. Né? O Tab Index, a ordem 1, 2, 0, 1, 2, né? E aqui, propriedade do form, tamanho do form. Né? Ele adicionou dentro do form, aqui ó, adicionou aqueles controles, certo? Isso aqui é uma coleção, gente, ó, controls, aqui ó, uma control collection, a gente viu na aula passada, questão de coleções, ele foi adicionando os 3 lá dentro, e aí tem o name, o text, que é o que aparece lá em cima, certo? Ok? E aí ele na verdade, ele programa tudo isso, ele pega as classes que estão prontas, simplesmente nos dá um ambiente de design para a gente acelerar esse processo de desenvolvimento, ok? Mas vocês devem continuar enxergando tudo como objetos. E visualmente, a gente tem como modificar e trabalhar essas questões visuais. Tá? Tem aqui uma toolbox de propriedades, que são as propriedades, certo? Os properties que a gente criava lá, ele simplesmente mostra visualmente aqui, ok? Vou mudar o nome do meu objeto, txt test 1, ok? Ele mudou lá, ele programou para mim, ok? Se eu voltar lá, olhar no design, olhar naquela região que ele gerou para mim, aqui, ó, ele trocou o nome da minha instância, do meu objeto, ok? Continua a mesma classe, continua tudo certo. Só o nome que eu vou trabalhar lá dentro que ele mudou. Beleza? Outra coisa. Vou botar um padrão. Outra coisa. Se nós olharmos no diagrama de classes aqui, existe como vocês explorarem, digamos assim, aquilo que a gente trabalhou na primeira parte, a questão da hierarquia das classes. O que herda do que, o que existe, da onde vem tal coisa. Por exemplo, aqui a gente tem um form 1, que a gente chamou de form 1 simplesmente. Ele diz que aqui, ó, aqui bem pequenininho, ó, que ele herda de form 1, form da classe form, certo? Tem como mostrar isso mostrando aqui, ó, mostrando a classe base. Aí ele vem aqui e mostra que é o form, tá? Mostra o form. E ele diz que o form, olha só, todo form ele tem todas essas propriedades aqui, ó, e métodos, certo? Eventos, que a gente não viu ainda. Ok? E esse cara, ele herda, na verdade, de, aqui ó, container control, certo? Vocês devem ter aprendido que isso aqui significa que ele implementa uma interface. Essa bolinha aqui. Aprenderam, né? Não. Container control herda de scrollable control. E a gente vai indo, ó. Que herda de control. Tá? Base. Que herda de componente. Que herda de Marshall by Half Object. Certo? Que finalmente herda de Object. E aí, Object não tem mais nenhuma base. Vocês lembram que a gente conversou que tudo é uma coisa? Né? Isso aqui, gente, é a hierarquia dos objetos, certo? O Object é o objeto, digamos, mais genérico que a gente pode receber e trabalhar. Na aula passada a gente trabalhou, vocês viram, né? Quando a gente colocava um item no ArrayList, ele pedia lá Object, ou seja, qualquer coisa. Beleza? Então, gente, quando vocês trabalharem, mesmo que visualmente, não esqueçam que vocês estão lidando com objetos. Ok? Nós vamos começar a trabalhar agora com alguns testes das nossas classes, junto com uma camada de apresentação, certo? Então, algumas coisas é interessante vocês saberem para começar aqui.
Por exemplo, alguns atalhos para a gente não perder muito tempo, né? Tudo que acontece visualmente acontece, digamos, para o usuário. A gente tem alguns eventos. A gente não viu ainda o conceito de eventos, mas depois a gente pode trabalhar, a gente vai trabalhar isso. Conceito de evento, mais ou menos, grosseiramente falando, quando acontece alguma coisa, quando algo acontece em relação a um determinado objeto, é disparado algum evento. Se esse evento tiver referência para alguma implementação, para executar algum método, esse método será executado, certo? Como é que eu posso gerar um método, associar um método a um determinado evento? Eu tenho como programar isso também, tá? Mas visualmente a gente pode fazer o seguinte: a gente tem alguns atalhos para eventos comuns. Por exemplo, se eu der 2 cliques em cima do form, ele vai criar um evento load, tá? Ele vai me gerar aqui, associar um evento load do form, que é o que acontece quando o form está sendo carregado, certo? Eu posso escrever algum código aqui. Num botão, o padrão é o clique, exatamente. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele cria o clique daquele botão. O que vai acontecer daquele clique? Ok? A mesma coisa aqui do text é quando o padrão é o text changed. Quando o text é modificado, quando algum texto ali dentro é modificado, ele dispara esse evento. E eu posso trabalhar isso. Bom, a outra forma de fazer, se não são esses eventos padrões, a gente tem como fazer o seguinte. Aqui na barra de propriedades, a gente tem uma coleção de eventos que podem acontecer em relação ao objeto que está selecionado. Por exemplo, no form, quando o form, vamos ver aqui, quando ele é ativado, por exemplo, que é diferente de ser carregado. Quando ele é carregado, a primeira vez ele é carregado, que é o load, e quando ele é ativado, ele pode simplesmente estar minimizado e quando ele volta, ele é ativado de novo, certo? Ou tem uma janela por cima e quando tu clica nela, ela é ativada de novo. Então, tem uma série de eventos que a gente pode programar aqui quando eu pressiono uma tecla, quando eu saio do form, quando eu deixo o form. Ok? Então, se eu quiser escrever alguma coisa, por exemplo, quando ele for ativado, eu tenho aqui, eu dou 2 cliques, ele gera para ti ali também o código. Ok? Apenas por curiosidade, para vocês verem como isso também é programado, vamos lá no designer. Tá? O designer, ele gera isso aqui, ó. Para cada um dos eventos que a gente selecionou. Vamos ver onde é que ele associa aqui. Aqui, ó. O load, ó. O activated do form e o load do form. Ele colocou ali, ó, um event handler apontando para o método que vai ser executado. Tá? Esse event handler, na verdade, é uma classe que tu passa a referência, digamos, o endereço de um método que será executado toda vez que esse cara for invocado. Beleza? Lembra das referências? Não? Tá? Porque é a forma de tu. É a forma de tu. É a forma de tu atribuir, digamos, o evento. O evento tu vai conseguir atribuir o evento assim. Exatamente. Tu pode ativar vários métodos do mesmo evento, então ele vai incrementando. Beleza? Ah, porque Deus quis assim. Legal. Ah, beleza? Olha só. Então, só um teste aqui.
Tá, então eu coloquei só um código ali no Activate, pra ele fazer algo, né? Então ele simplesmente muda o título da janela toda vez que ele ativa, certo? Trouxe o Visual Studio pra frente, trago ele de volta. Aí tá trazendo só em segundos, é isso? Segundos. Ah, daí vai ser foda, né? Ó, 31. Ok? Ativei de novo. 36. Certo? Aham. Ó. Beleza, gente? Tá? Bom, a ideia qual que é? A ideia é que a gente possa trabalhar agora com esses formulários. Quem quiser trabalhar com web, eu sei que, por exemplo, o Daniel já trabalha com web, ele gosta dos webforms, também dá, tá? Só que para trabalhar com web aqui, a gente tá, nós que estamos, digamos, começando agora com, com a questão da apresentação, a gente teria que conversar sobre um pouco mais sobre o ciclo de vida da aplicação web, que é um pouquinho diferente, não é tão simples, o Windows é mais simples. Doutor, como é que eu vou fazer Progress Bar sem ser com Silverlight? Não, tá, tem, mas de uma maneira fácil. Você tá falando... Progress Bar. Tá, mas você tá falando em web... Web. Não, o Windows Bar é um doce, só arrasta ali, fala Tá. Não, na verdade tem, né? Mas tu quer fazer algo tipo atualizado via arquivo, por exemplo, arquivo com licença, ou tá, um upload? ou upload, ou quando eu quero fazer uma consulta e, sei lá, gera umas 3 milhões, uma coisa bem grande. O mais, digamos, o mais bonito que tu vai achar, tem vários plugins para jQuery, mas tu pode fazer o teu negócio, tipo, se quiser um upload, por exemplo. Não, eu sei que tem Windows Forms o padrão, né? Aham, sim, claro. Mas Se tem isso. porque esse negócio de atualização, a questão em toda atualização de apresentação que ela roda no lado do cliente. Seria mais interessante tu rodar do lado do cliente, correto? Então, no caso de uma aplicação web, vai ser via JavaScript ou uma outra aplicação do cliente, certo? No caso do Windows, já está a aplicação do cliente. É muito mais fácil, entendeu? Então, o Marcelo colocou assim, jQuery roda direto JavaScript no cliente. É o mais fácil que tem para fazer. O Silverlight é onde eu quero. É cliente, né? É um JavaScript. Não, o Silverlight, na verdade, ele é um plugin, tá? Ele roda... A imagem que roda pro lado é qual? Ele, na verdade, instala, é como se fosse o Flash. Ele é um plugin. É diferente. Isso, ele roda nativo na máquina, entendeu? Ele não utiliza JavaScript como base. Então é mais, digamos assim, tem melhor performance, mas tem a desvantagem que não tem que instalar o negócio, né? Entendeu? Bom, o que tu tem que saber é o seguinte, é o que roda no cliente, tá? No caso do browser, o que tu tem de mais nativo é o JavaScript. Então, o mais fácil seria tu usar um plugin de jQuery ou ver um controle pronto. A maioria envia ou não utiliza o Flash envia um frame escondido quando aquele frame carregar que ele precisa enviar. Mas aí tu pode fazer uma estimativa. Se tu olhar, por exemplo, cara, se tu olhar, por exemplo, o próprio Gmail, por exemplo, se tu pegar em alguns browsers, tu consegue enxergar. Ele exibia, ficava feio o bagulho, né? Ficava uma tarja preta, um troço fudido ali. Isso. Tá, mas tu pode fazer também, se tu estiver usando o ASP, tu pode fazer o seguinte, tu tem como fazer uma chamada assíncrona via JAX, por exemplo, colocar o dado do upload na sessão e ele te volta. Mas aí tu vai ficar atualizando na tela com JavaScript. Tá? Não sei se ajudou. Como é? Não, o Ajax. Não, o Ajax tu vai usar só para atualizar a tela do cara, entendeu? Só para consultar a sessão aqui em que progresso está o upload, tá?
Ah. Não, não, tem sim. Não, tem sim, cara. Ah, e mesmo do, e mesmo do lado do servidor, cara, pelo menos usando o ASP, no momento que tu faz o post do upload, tu já tem do lado do servidor ali, lá da linguagem, tu já tem o tamanho do arquivo. Ah, legal essa discussão, cara, gostei. Mas